Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso perdeu ontem por 2-0 para o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso está exatamente no meio da tabela, perto do fim do primeiro turno. Eu falo a respeito do jogo, falo também a respeito de Vitor Cuesta, uma notícia não muito boa por conta do choque dele com o Lucas Piazon, e também falo mais um pouquinho a respeito de Martim Orreda, o jogador que ontem prejudicou muito a vida do River Plate no Monumental de Nunes. Tomara que o atleta venha para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 38 mil hoje. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. Primeiro, a parte da crítica. Muitas coisas erradas aconteceram em campo ontem. O Botafogo foi muito mal contra o Cuiabá. O Gatito foi muito mal contra o Cuiabá. A maioria dos jogadores muito mal também. O treinador mal também. E aqui eu começo falando, muita gente criticando o fato do Botafogo ter jogado com 3 zagueiros, mesmo com o Cuiabá não tendo um centroavante, um atacante fixo na área. Mas isso para mim não foi o maior dos problemas, porque você pode colocar um time com uma disposição em campo, mesmo com 3 zagueiros, sem centroavante adversário, você pode então dar liberdade para pelo menos 7 jogadores. Não foi o que aconteceu. O Botafogo entrou em campo com Gatito Fernandes no gol. Na zaga, o Felipe Sampaio pela direita, o Carly centralizado, pelo lado esquerdo, o Vitor Cuesta. Nas alas, pelo lado direito, Daniel Borges, pelo lado esquerdo, Hugo. Por dentro, no meio-campo, Patrick de Paula e Del Piage. E mais à frente, pelo lado direito, Lucas Piazon, como centroavante, o Erisson. E na ponta esquerda, o Lucas Fernandes. Ele e o Piazon, por vezes, entravam para que os laterais pudessem ter liberdade, para que os laterais pudessem explorar o fundo. Só que os laterais ficaram muito tímidos e jogaram muito mal. Não à toa, Daniel Borges e Hugo foram expulsos ontem. Pois bem, então o Cuiabá não tinha um centroavante. O que o Botafogo podia fazer? Podia deixar o Felipe Sampaio, o Carly e o Cuesta ativos, ligados, um pouco mais adiantados. E o Botafogo, com a bola, poderia ter sido mais incisivo, deveria ter sido mais audacioso, mais ousado, porque se perdesse a bola, mesmo com uma zaga não considerada rápida, se a bola vai pelo lado direito, o lateral recompõe rapidamente, você já tem uma dupla por ali. Felipe Sampaio e Daniel Borges, aí o time vai encaixando, o zagueiro vai aproximando mais, o volante desce também para fechar, o extremo recompõe. Se você perde uma bola, o Cuiabá vem por dentro, você tem o Carly e você já desce um dos volantes, pelo menos. Aí um dos 2 zagueiros aproxima também. No lado esquerdo a mesma coisa. O Cuesta já fica na marcação, o Hugo desce rapidamente. O extremo contribui, o volante também. Se você tiver encaixes, você pode jogar com 3 zagueiros, mesmo sem o outro time tendo o centroavante. Porque se você está com a bola, você libera todo mundo. Eventualmente até um zagueiro. Se o Cuesta, que é o que tem mais qualidade técnica na defesa, iniciar uma jogada pelo lado esquerdo. O Cuesta pode evoluir com a bola, o Hugo pode ir embora para receber ou para abrir bem o campo. O Lucas Fernandes pode trabalhar por ali também para receber a pelota. Nada disso aconteceu. O jogo foi muito ruim desde o início. O Botafogo não conseguia trocar 3, 4, 5 passes no campo ofensivo. E o Cuiabá também, muito limitado tecnicamente, não fazia tanta coisa. Era um jogo para um 0-0 horrível. Mas aí, além da falta de identidade coletiva, começaram os erros individuais que geraram gols para o Cuiabá. O Vitor Cuesta, que ao meu ver foi um dos melhores do time, conseguiu recuperar uma bola muito bem pelo lado esquerdo, cortou, a bola foi à frente, voltou e de alguma forma chegou até ele novamente. Aí, com algum preciosismo, ele foi cortar e não conseguiu zerar direito
deu um chute que acabou fazendo que a bola ficasse à frente da nossa área ali na região da intermediária. E aqui tem um outro fator. Muita gente reclamava que quando o Botafogo jogava com as linhas mais altas, não fazia pressão no homem da bola e por conta disso tinha muitas dificuldades defensivas. Ontem o Botafogo, em vários momentos, com as linhas mais baixas, com 3 zagueiros, com linha de 5. E quando o Cuesta errou essa saída de bola, um jogador do Cuiabá pegou a pelota, tocou para o outro, que não foi pressionado mesmo com o Botafogo estando com outra disposição tática, porque o que importa nesses momentos é a atitude individual, a atitude coletiva, e não exatamente a estrutura tática. Finalização de longe, para um goleiro do nível do Gatito pegar bem a bola, o que não aconteceu também. Gatito falhou, deu o rebote, Botafogo toma o gol 1-0, porque o jogador do Cuiabá estava atento. Já os nossos jogadores não estavam atentos. E ali já dava para imaginar que o Botafogo teria muita dificuldade para empatar ou virar o jogo. O Herisson não parecia estar na melhor condição, embora o Luiz Castro tenha falado que ele foi liberado sim recentemente para jogar, mas dentro do campo a gente observava que o Herisson estava com dificuldades físicas, enquanto estava também com dificuldade de receber a bola, já que o Botafogo não conseguia criar. No segundo tempo, o time melhorou um pouco em dado momento, por conta até mesmo da entrada do Chay, da saída do Del Piage. Não porque o Chay foi bem tecnicamente, mas porque o Botafogo acabou se impondo um pouco mais no campo ofensivo. O Cuiabá não oferecia tantos perigos assim, o Botafogo conseguiu ficar um pouco mais com a bola. Numa jogada, depois de um rebote de bola parada, o Daniel Borges foi bem demais no início, cortou para dentro, não chutou de qualquer jeito com 3 adversários à frente dele, cortou novamente. Ali era para ter finalizado, se consagrado e feito um golaço, mas preferiu transferir a responsabilidade para o Piazon, que não conseguiu alcançar a bola. O Daniel deu um passe de calcanhar para dentro e o Botafogo não empatou. O Daniel tem que ter então o quê? Nesse tipo de lance? Mais vontade de fazer gol. Eu me recordo que contra o Fortaleza, 2-1 Botafogo, contra-ataque, Daniel Borges poderia ter chutado, mas buscou um passe, tudo bem, é deixar o companheiro na cara do gol, a bola voltou para ele, ali não tinha desculpa, ali era para ele chutar pro gol, mas não, ele tentou o passe de novo, felizmente a bola desviou no adversário e entrou no gol do Fortaleza. Então Daniel Borges, quando tiver oportunidade, tem que fazer o gol. Eu gosto do Daniel Borges, eu gosto do Saravia, mas os dois estão mal. Eu pedia para o Daniel Borges ter oportunidade no lugar do Saravia, porque o Saravia não estava tão bem assim. E, infelizmente, o Saravia foi suspenso, o Daniel Borges entrou e não entrou bem ontem. Assim como vários jogadores não atuaram bem. O técnico Luiz Castro, ao meu ver, no intervalo, poderia ter tirado um zagueiro. Por mais que eu tenha dito aqui que eu não via problema em ter 3 zagueiros, mesmo sem centroavante lá, se o Botafogo pusesse 7 homens no campo ofensivo, não deu certo, muda. Podia ter tirado um zagueiro, poderia ter colocado de repente um Oyama como volante e liberar ainda mais o time, mesmo não tendo os 3 zagueiros, mas não foi o que ele fez. Ele colocou o Chay e pelo lado esquerdo o Chay, que não estava conseguindo dar sequência às jogadas, perdeu uma bola quando poderia ter tocado. O Cuiabá sairia em contra-ataque rápido pelo lado direito. O Hugo foi matar a jogada, chegou firme e foi expulso. O Botafogo ficou com 1 a menos, o que estava difícil piorou. E aí as questões do VAR, o árbitro foi muito bem. A gente critica quando o árbitro prejudica o Botafogo até ganha, como foi contra o Inter. Ontem o Botafogo perdeu de 2-0 com o árbitro apitando muito bem. As 2 expulsões justas, o VAR dando os impedimentos que tinha que dar. Não conseguíamos mais jogar, e numa tarde muito ruim do Daniel Borges, ele errou um passe na saída, o Cuiabá tentou o ataque, ele fez a falta, já tinha amarelo e foi expulso. O Botafogo terminou o jogo então com 9 atletas em campo, 8 na linha e 1 no gol. O Gatito tinha falhado até em lance que o VAR conseguiu mostrar a realidade, jogador impedido, mas não teve jeito. Depois do Botafogo muito exposto, uma bola às costas da defesa, o jogador chutou fraquinho em cima do Gatito e mais uma vez ele falhou e deixou a bola entrar. Então uma tarde ruim de praticamente todos os jogadores. Talvez
o Vitor Cuesta tenha sido o melhor do Botafogo em campo e mesmo assim ainda errou em um dos gols. E uma tarde ruim também do Luiz Castro, principalmente ao meu ver, na questão de não ter substituído da melhor maneira no intervalo. Depois ele nem tinha tantas peças assim, ele explica isso na coletiva, 4 zagueiros no banco, por conta dos desfalques, 2 volantes, 2 goleiros. E segundo ele, Daniel Cruz e o Jefinho ainda não estão prontos, mesmo assim ele pôs o Jefinho no segundo tempo. A notícia ruim, sem ser do jogo, claro, o Vitor Cuesta no choque com o Piazon teve fraturas na face. Agora nós vamos esperar o que vai acontecer, ver se ele consegue voltar em breve. Já não jogaria contra o América Mineiro na quinta-feira, porque já disputou a Copa do Brasil deste ano pelo Internacional. Mesmo assim, é muito ruim uma situação dessa. Espero que o zagueiro retorne logo, porque é um jogador de qualidade. Fabiano, ok, críticas, você sempre falando aqui a respeito da parte tática, da parte técnica, mas e aí, e o Luiz Castro? E o Botafogo que não evolui? Galera, é muito simples. O jogo de ontem, assim como outros jogos, vitórias, derrotas e empates, recorte ainda muito pequeno de um projeto muito grande. O Botafogo está no mercado para trazer jogadores de qualidade na segunda janela e reforçar essa equipe. O Botafogo já tem o Marçal para estrear em breve, após o dia 18 deste mês. O Botafogo já está fechado com o Luiz Henrique, um ponta que pode qualificar o elenco, com o Carlos Eduardo, um jogador que, por exemplo, ontem poderia ter feito a meia central, mas poderia ter feito também o falso 9, com o Erisson não tendo tantas condições assim. Então, um jogador também de qualidade. O Botafogo busca trazer o Orreda, que jogou muita bola ontem contra o River. O Botafogo deve ter um plantel melhor para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E por mais que não estejamos vendo em campo, porque não estamos vendo mesmo, o Botafogo treina todo dia. Então algumas ações estão sendo passadas diariamente. Por mais que elas não estejam aparecendo nos jogos ainda, elas estão entrando na cabeça dos atletas. Em algum momento isso vai para o campo. Por quê? Porque demanda tempo. É como o Luiz Castro falou ontem. Dá um tempo de 3 anos, 2 anos para o Klopp. Aí lá é bonito porque é o Liverpool. Aqui ninguém dá tempo para ninguém trabalhar. Então eu espero sim mais um tempo, com alguma tranquilidade, mesmo muito chateado, por isso dediquei 10 minutos do vídeo para falar a respeito dos problemas do Botafogo, mesmo triste com a derrota. Mas, apesar de tudo, o Botafogo está onde eu imaginava que pudesse estar quase ao fim do primeiro turno. Na 10ª posição, exatamente no meio da tabela, com todos os problemas, 21 pontos. Eu quero Botafogo na Libertadores, eu quero Botafogo campeão, se puder, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam imediatamente. Vamos torcer para que haja evolução, para que o Botafogo sim consiga ganhar mais pontos. O Botafogo que perdeu para times muito fracos, o Cuiabá não é um time forte, o Botafogo ganhou de times muito fortes. Vamos esperar um Botafogo ainda melhor, atento, porque a zona de rebaixamento começa com o clube com 18 pontos, o Botafogo está na 10ª posição, mas está 3 apenas à frente, com 21, e o Botafogo, então, tem uma semana aí difícil, porque tem que se preparar bem para tentar vencer o América Mineiro por 3 gols para ir por pênalti na Copa do Brasil, ou por mais de 4 gols, ou por 4 gols ou mais, para passar direto sem necessidade das cobranças. O Botafogo joga contra o América na quinta-feira no estádio Newton Santos, às 19 horas. Martim Orreda, o Botafogo segue firme, o jogador quer vir para o fogão, o time dele, o Godoy Cruz, não quer liberar com facilidade, e eu espero que o Botafogo consiga contratar o jogador. Ontem o River Plate, jogando em casa, perdeu por 2-0 para o Godoy Cruz. O Martim Orreda fez um belíssimo gol, atuou como ponta esquerda ontem e deu uma belíssima assistência para o segundo gol da equipe do Godoy. O River Plate, desde a primeira etapa, com um jogador a mais, no segundo tempo, o Orreda fez uma partida taticamente perfeita e ainda tentou puxar alguns ataques. O jogo acabou com o Godoy vencendo por 2-0. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui!